Pablo Goya, eu fiquei pensando muitas coisas, né? Quem já ouviu falar ou conhece um pouquinho da história dele sabe que ele teve grandes milagres. E o Deus que estava com ele não é um Deus diferente do que está conosco. É um Deus que todos os dias nós estávamos aqui, ele nos deu fôlego de vida, então devemos adorar e glorificar, né? Amém. Hoje o nosso tema vai ser um pouquinho sobre o Espírito Santo. Tem um texto que fala que o que nós mais carecemos é o Espírito Santo na nossa vida. E nós não temos ele porque muitas vezes nós não falamos sobre ele, nós não cantamos sobre ele, nós não pedimos sobre ele. E o maior desejo dele é habitar em nós. Quando eu tenho total ciência que Deus ele quer habitar em mim e o meu corpo é o templo do Espírito Santo, eu preciso preparar esse corpo para que o Espírito Santo habite em mim. E esse tema para mim é muito importante. Eu sou profissional da saúde, eu sou nutricionista, terminando meu mestrado. E nós percebemos ao longo da nossa jornada que não tem como você separar o físico, o mental do espiritual. E hoje nós não vamos falar algo específico, mas nós vamos falar um contexto de como o Espírito Santo precisa habitar em você, mas precisa haver algumas coisas que devem acontecer, porque senão ele não vai habitar. E tem uma outra pessoa, um outro ser que ele quer roubar a nossa mente, a nossa alma. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Podemos fazer uma oração antes de nós começarmos? Quem puder, se coloque de joelho, por favor. Maravilhoso Deus, Pai eterno, digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém. Pai, neste momento eu quero te entregar a sua congregação aqui em Chapada dos Guimarães, Senhor. Esteja aqui conosco nessa igreja. Amém. Nos batize com o teu Espírito Santo. Amém. Que possamos escutar a tua voz, que não seja a minha voz, que a minha voz se cale, mas que eles possam ouvir aqui o que o Senhor deseja para a vida deles. Amém. Eu te entrego tanto a minha vida quanto a vida de cada um que está aqui. Amém. Nos batize com o teu poder. Amém. Fale conosco através da Bíblia e das leituras que iremos ler. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Eu não sei vocês, mas quantos aqui já receberam um presente? Mesmo que seja um presente simples, mas de alguém muito especial. Alguém já recebeu? Que seja um chaveiro de alguém que foi viajar, alguma coisa, mas é simples, mas ao mesmo tempo foi tal pessoa que me deu. Se essa pessoa é especial para você, você vai pegar esse presente e vai deixar ele de qualquer forma? A gente normalmente vai ter um cuidado. Muito obrigada. A gente normalmente vai ter um cuidado, né? Olha, foi fulano que me deu, isso é especial. Então eu vou guardar, eu vou deixar na minha Bíblia, eu vou deixar na minha bolsa, para toda vez que eu olhar aquilo, eu lembrar que foi alguém especial. Mas sabe o que acontece às vezes? Deus ele nos dá presente, mas nós não valorizamos da forma que deveríamos. Um dos presentes que Deus ele nos dá foi o que a gente acabou de falar, o Espírito Santo. Ele nos deixa à disposição. Ele só quer que a gente faça o quê? A gente peça. É como se tivesse um presente bem grande aqui e ele falava: filhinho, está disposto para você. Você só precisa o quê? Pedir. Então o Espírito Santo é um presente. O sábado, vocês acham que é um presente também? Sim. É um presente, né? Eu não sei vocês, mas quando chega o sábado, parece que é uma coisa tão especial. A gente descansa da semana, aquela correria, e parece um dia mais lindo. Mas às vezes a gente também não valoriza. Às vezes a gente só vem na igreja porque a gente está acostumado. E às vezes chega em casa, a gente vai fazer coisas do cotidiano e esquece que o sábado é um presente. Então, hoje eu quero que nós começemos a nos atentar a isso. Quais são os presentes que Deus tem nos dado? E como nós temos tratado esses presentes tão maravilhosos que Ele nos proporcionou? Então vamos refletir um pouquinho sobre isso. Eu gostaria de
nobres de suas obras criadas. Eu gosto muito de pensar, e principalmente quando eu falo para jovem, eu gosto de ressaltar isso. Nós fomos criados com um propósito. Se algum momento na sua vida passou alguma ideia que você é inútil, que você não vale a pena, não deixe Satanás enganar sua mente. Você é jovem, adolescente, criança, adulto que está aqui, você foi criado com um propósito. E esse propósito era o quê? É algo muito especial. Deus ele teve um cuidado especial. Tem um outro texto que diz o seguinte: Deus criou o homem para a sua própria glória, para que depois de testada e provada, a família humana pudesse tornar-se uma com a família celestial. Era o propósito de Deus repovoar o céu com a família humana. Esse é o nosso propósito. Aqui está o propósito pelo qual eu e você existimos. Deus ele quer que nós fazemos o quê? Repovoamos o céu. Ele tem uma morada para nós onde não vai ter dor, tristeza, sofrimento, não vai ter nada disso. E Ele hoje nos convida a fazer com que isso pulse no nosso coração. Mas eu gostaria que todos nós abríssemos a nossa Bíblia, e quem puder ler para mim, por favor, em Gênesis 1:26. Quem achar pode ler. Gênesis 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Amém. Então aqui nós vemos que Deus ele fez, façamos o homem o quê? A nossa própria imagem, a nossa própria semelhança. Então ele criou cada um de nós com um propósito maravilhoso. Mas em Gênesis 3, do 1 ao 6, nós não vamos ler, mas ali fala a entrada do quê? Do pecado. Deus que tinha um propósito de estar perto de nós. Ele nos criou com um propósito. O que aconteceu foi a entrada do pecado. E o pecado faz muitas vezes o quê? A separação. Mas sabe algo muito interessante? É que mesmo depois da entrada do pecado, nós vemos que Deus ele continuou tendo um propósito na nossa vida. Mas agora tem alguém também que está doidinho para nos dominar também. Doidinho para nos roubar. Doidinho para nos tirar do que era para ser nosso, que é o céu. E olha o que esse texto nos diz. É obra especial de Satanás nesses últimos dias tomar posse do quê? Da mente, corromper os pensamentos e inflamar as paixões, pois sabe que assim fazendo pode levar a ações impuras e assim se tornarão vis todas as nobres faculdades da mente. E ele poderá dirigi-las para satisfazer o quê? Os seus próprios propósitos. Então, hoje, o maior desejo é roubar a sua mente. Por quê? Quando ele faz isso, ele consegue que os propósitos dele se cumpram na sua vida. Mas eu não sei quem lembra, mas nós vemos um texto que lá falava sobre o propósito de Deus para a nossa vida, que era repovoar o céu. E aqui nós vemos que tem alguém que nesses últimos dias quer pegar a minha mente, corromper os meus pensamentos e assim satisfazer a própria vontade dele. Mas apesar do pecado ter entrado, de Satanás hoje querer dominar a nossa mente, nós vemos um Deus muito amoroso. Em Êxodo, vamos abrir a nossa Bíblia, Êxodo 25, versículo 8 e 9. Quem achar pode ler para mim. Eu gosto que todo mundo participe. Êxodo 25, versículo 8 e 9. E farão um santuário e habitarão no meio deles, conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo,
e para modelo de todos os seus vasos, assim mesmo o fareis. Amém. Então nós vemos que Deus ele pediu para fazer um santuário porque ele queria o quê? Habitar no meio deles. E esse sempre é o propósito de Deus, ele quer habitar conosco. O problema é que muitas vezes nós que nos distanciamos. E quando nós vemos o santuário foi um meio que Deus ele queria mostrar a sua manifestação claramente ali. Aqui nesse santuário nós vemos toda a nossa história como povo de Deus. Nós vemos o amor, a misericórdia, um Deus que me ama de tal forma que ele fala: filhinho, eu quero estar pertinho de você. E nós podemos aprender muitas e muitas lições com o santuário, mas hoje a gente vai pegar apenas um ponto. Vamos abrir em Hebreus 9:4. Quem achar pode ler para mim, por favor, também. Hebreus 9, versículo 4. Ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma de ouro contendo o maná, e o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Então, o que tinha lá dentro? O maná, a vara de Arão e as tábuas do pacto, né? E se a gente fosse estudar esse texto aqui, são várias lições. A vara de Arão poderia nos ensinar tantas coisas da verdadeira educação. As tábuas, né, os 10 mandamentos, algo tão precioso para nós. Mas hoje nós vamos falar um ponto, que é sobre o maná. Vocês acham que o maná, ele serve para nos ensinar alguma coisa? Sim ou não? Sim. Será? Além da alimentação, sim, ensinar. Ele vem para nos ensinar vários pontos. Olha o que esse texto nos diz. Tudo que nos diminui a força física enfraquece o quê? A mente e a torna menos capaz de discernir entre o bem e o mal. Então vamos lá. Lembra que no começo eu falei que não tem como nós separarmos 3 pilares da nossa vida, que é o físico, o mental e o espiritual. Aqui nós acabamos de ler que o que diminui a minha força física vai enfraquecer o quê? O meu mental. Olha que interessante. E olha o que esse texto nos diz. A luz dada por Deus e que Ele continuará a dar quanto à questão alimentar deve ser para o seu povo hoje o que o maná foi para o povo de Israel. Eu não sei vocês, mas quando eu li esse texto, mexeu muito comigo. Então o maná, ele veio com algum propósito para aquele povo. E ele continua querendo que nós aprendamos a mesma lição. E o que teoricamente o maná ensinou naquela época? Nós não vamos abrir, mas nós vemos que em Levítico mostra que o maná veio para proteger o seu povo. Em Neemias nós vemos que ele veio ensinar sobre quem? O Espírito Santo. E o terceiro para provar o seu povo. Então nós temos muitas lições para aprendermos com o maná. Hoje eu não falei no começo que o que nós mais precisamos é do Espírito Santo? Então o maná também vai nos ensinar sobre o Espírito Santo. Mas eu gostaria de contextualizar vocês um pouquinho sobre o contexto da mensagem de saúde. Às vezes nós olhamos as mensagens que Deus nos dá e às vezes falamos: é só um conselho, é só alguma coisinha ali, e não damos total atenção. Mas hoje eu quero mostrar algo para vocês que eu não sei quantos vão saber já dessa história, mas na época que Deus ele deu a luz da reforma de saúde, era um contexto de confusão. Como assim, Raíssa? Vamos lá que eu vou explicar melhor. Naquela época, existia apenas de 50 a 100 remédios. Total. Então vamos lá. Hoje eu vou numa farmácia, ou numa drogaria, né? Que é até assustador o nome. Quantos remédios que eu vejo lá? Eu vejo só 50
budista, um dos remédios que eles usavam era a sangria. Alguém já ouviu falar sobre a sangria? O que era a sangria? Os médicos utilizavam esse método, pois eles acreditavam que o sangue em excesso causava o quê? Inflamação e febre. Então, peraí, você está doente? Você está com excesso de sangue. E muitas vezes eles colocavam aquele bichinho, eu tenho até aqui anotado, que é um sanguessuga, que ele colocava em você para tirar o seu sangue. E vocês conhecem esse homem aqui? Sim. Quem era ele? Alguém sabe? Presidente dos Estados Unidos. Presidente dos Estados Unidos. Vocês sabem de quem que ele morreu? Ele foi soldado, mas só que eu não sei bem do que ele morreu. Ok. O que aqui fala? A ciência daquela época soltou isso daqui, ó. Sua morte ocorreu apesar de tudo que a ciência médica e a habilidade humana poderiam o quê? Ter feito. Mas vocês querem descobrir de que ele morreu? Infecção de garganta. Mas o que eles fizeram com ele? A sangria. Ele estava com infecção de garganta, eles acreditavam que era excesso de sangue, e aí eles tiraram o sangue dele. É impossível dele estar vivo, né? Então, vocês estão começando a entender o contexto que nós estávamos quando recebemos essa luz de saúde. Mas calma que ainda vai melhorar um pouquinho. Um dos quadros, né, de confusão era, eles usavam algumas drogas bem potentes, como por exemplo a heroína. Sabe o que eles acreditavam? Que é o seguinte, se você não morresse, você iria curar. Então, tipo assim, se não te matou, você vai ficar bem. Esse era o contexto. E todos esses são conhecidos hoje como o quê? Veneno. Não pode tomar. Eu nem vou deixar muito tempo aqui para a gente também conhecer eles. Mas era um contexto onde isso pra gente hoje é veneno. É proibido você colocar na sua boca. Mas naquele nível eles usavam com o resultado. Ou você morre ou você melhora. Eu creio que muita gente até ficava bem antes de tomar, só para não ter perigo de tomar, né? O pensamento é que ele não mata. Exatamente. Mas vamos lá. Outros tratamentos que eles usavam. Não é esse, pera. Esse daqui, ó. Outros tratamentos que eles usavam. Para qualquer doença pulmonar, o que tinha que ser usado? O fumo. O paciente deveria tragar livremente com frequência. Então, se você está com uma doença pulmonar, você tem que fumar. Outro, quem já teve dor de ouvido aí? Eu já tive. Para dor de ouvido, sabe o que você tinha que fazer? Soprar fortemente a fumaça de um charuto dentro do ouvido afetado. Interessante, não é? Mas só que essa fumaça tinha uma droga específica, né? Sim, mas não era cura aquilo ali. Eles faziam algumas coisas bizarras realmente em busca de cura. Outra coisa, sangramento no nariz. O que você tinha que fazer? Mastigar um jornal. E, gente, isso eu não peguei da minha cabeça, tá? Eu peguei de um livro que chama O Legado de Loma Linda. Então, ele conta o contexto histórico daquela época. Para depressão, o que você tinha que usar? Choque elétrico de corrente alternada. Eu acho que muita gente nem falava que tinha depressão, porque não queria passar por isso. Resfriado, 6 cábulas contendo teia de aranha. Agora vocês começaram a entender o contexto histórico que Deus nos deu a mensagem de saúde. E que Deus é um Deus que nos conhece fisiologicamente. Um Deus que me ama e falou, filhinho, peraí, isso aqui está um caminho muito errado. Eu quero que você tenha saúde e saúde em abundância. Como que eu vou permitir que você continue com essas coisas? Então, algo interessante é que naquela época, a cada 6 bebês que nasciam, um morria antes de completar 1 ano. E a média de vida era 39 anos. Hoje em dia, em média, 80, né? Então, realmente era um contexto de confusão. E sabe o que era proibido naquela época? Quartos ventilados, o perigo do ar à noite, a luz solar, água era recomendada
Você come a maçã e a água que contém na maçã é suficiente. E banho só de vez em quando. Irmãos, a mensagem de saúde surgiu para a gente mais ou menos na década de 1860. Éramos apenas 3.500 adventistas. E 3 anos após a nossa primeira organização foi aberto o Instituto de Saúde, que foi o Better Creek. Então, quando nós olhamos para essa época, é muito assustador. Hoje é comum a gente falar que o cigarro faz mal, que o fumo faz mal, que o charuto faz mal, a importância de beber água. Mas imagina uma pessoa começar a propagar que a água faz bem, que é importante o ar puro. Vocês acham como que as pessoas reagiram diante dessas informações que ela deu? Que ela era doida? Que não podia existir aqui? E eu só chego à conclusão que foi algo inspirado por Deus. Porque no meio de tantas coisas como nós vimos, Deus ele mandou alguém para nos ensinar pequenas coisas para praticarmos no nosso dia, para que tenhamos saúde, para que vivamos melhor, para que vivamos não só sob remédio, dependendo de farmácia. Vocês conseguem agora perceber que a reforma de saúde, ou a mensagem, é uma mensagem de amor? É um presente que Deus nos enviou, de tal forma que Ele falou: filhinho, eu não quero permitir que você fique nesse contexto de confusão. Depois que Better Creek queimou, essa foi a primeira instituição de saúde que a gente teve, e ela se tornou na época uma referência no mundo. Então nós tivemos naquela época, vários famosos que começaram a tratar lá. Porque no contexto onde a aranha era cura, o pó de camelo era remédio, aqui eles começaram a praticar o uso da água, o uso do poder divino, o uso da alimentação mais saudável, e ele foi se tornando uma referência, E aí, como eu falei para vocês, hoje é muito fácil falar que o fumo faz mal, mas naquela época era um desafio. E sabe o que é interessante? Só depois de 100 anos que Ellen White escreveu sobre o perigo do fumo, que a Organização do Ministério da Saúde dos Estados Unidos publicou um estudo falando acerca do malefício do fumo. E nessa época, até então, ele era remédio. Então Deus deu a luz para uma mulher. Deus usou uma mulher para falar algumas coisas, e só depois de 100 anos que a ciência começou a perceber que o que ela tinha falado era verdade. O quanto se nós obedecermos o que Deus nos fala, nós estaremos muito mais à frente da ciência. Mas a minha pergunta que eu quero fazer para vocês é: qual é o objetivo da reforma de saúde? Podem conversar comigo. Prolongar a vida. Atingir as 3 áreas. Tá? Acho que o principal é uma vida, qualidade de vida, melhorar a vida e prolongar a vida sobre a terra. Longevidade. Mas, uma pergunta: o objetivo da reforma de saúde é para mim ter um corpo bonito, para mim se achar melhor que alguém? Não. É para mim saber fazer um pão integral e julgar quem não come um pão integral? É para mim achar um pouco melhor do que aquele irmão que ainda não pratica? O objetivo da reforma de saúde é muito mais amplo do que nós imaginamos. Financeiro. Pode falar. Fortalecimento físico, mental e espiritual. Muito bom. Mas antes da gente começar a entrar sobre o maior objetivo da reforma de saúde, eu gostaria de deixar aqui uma alerta de todo o meu coração. A reforma de saúde, ela não vem com o objetivo da gente ser melhor que ninguém. Ela vem com o objetivo de salvar pessoas. Se eu sei fazer um pão integral e não estou ensinando para o meu vizinho, tem algo de errado. Só para mim ser mais saudável, só para mim ter um corpo melhor, não é esse o objetivo. O maior objetivo da reforma de saúde também é salvar as pessoas que estão ao seu redor. Não
julgar aqueles que ainda não vivem. Mas se eu conheço uma verdade que tem outras pessoas que ainda não conhecem, e eu não estou com o objetivo de salvar aquelas pessoas, eu estou fazendo a reforma de saúde errada. Se eu estou fazendo para julgar quem ainda não faz, é melhor às vezes a gente nem começar, se for com esse propósito. O propósito é nos salvar, mas também salvar pessoas. Nós recebemos essa luz 100 anos antes das pessoas. E o nosso objetivo não era ficar com ela guardadinha. Não era ficar sabendo que a água faz bem e não contar para as pessoas. Esse não é o objetivo e está longe de ser. É sobre salvar pessoas do pecado. É sobre falar, amigo, deixa eu te falar. Eu sei uma forma mais natural de você viver. Que tal você passar uns dias comigo e conhecer isso? Esse é o maior objetivo da reforma de saúde. E deve ser o nosso maior objetivo, porque olha o que esse texto nos diz. Qual é o maior objetivo da reforma de saúde? E olha o que ela nos fala. Conservai sempre em mente que o maior objetivo da reforma de saúde é assegurar o quê? O mais alto desenvolvimento possível do quê? Da mente, alma e corpo. Todas as leis da natureza, que são leis de quem? De Deus. Às vezes a gente quer separar, né, a lei da natureza com as leis de Deus. Não tem diferença. Destina o quê? Ao nosso bem. A obediência a elas promove nossa felicidade nesta vida e nos ajudará no preparo da vida por vir. É você ter uma saúde, é você ser feliz, mas para você abençoar outras pessoas. Compartilhar. Se eu estou feliz, eu quero transmitir para as pessoas que estão ao meu redor. Eu quero contar para as pessoas que, olha, meu amigo, vamos cuidar um pouquinho melhor da sua saúde física, mental, espiritual, porque assim você vai ser mais feliz, você vai ter paz. Esse é o maior objetivo. Mas temos alguns textos ainda. Vocês acreditam que tem uma ligação do nosso cérebro com o nosso intestino? Sim. Sim? E muito. Hoje a ciência ela já considera o nosso intestino como o nosso segundo cérebro. Porque a gente entende que tudo, a sua felicidade está relacionada com o que você coloca no seu estômago. Principalmente a mulher. Principalmente a mulher, mas principalmente o homem também, os dois. Tudo, se você quer ter paz, se você quer ser uma pessoa calma, se você quer ser uma pessoa feliz, comece a tratar melhor o seu intestino. Você vai usufruir desse benefício. Olha o que esse texto nos diz. O cérebro é a cidadela do ser. Maus hábitos físicos afetam o cérebro e impedem a consecução daquilo que desejamos, uma boa disciplina mental. A causa principal é o quê? Regime impróprio, refeições irregulares, falta de exercício físico e desatenção às leis da saúde em outros sentidos. Então esse texto ele acabou de me mostrar que quando eu tenho mau hábitos físicos vai interferir aonde? Na minha mente. E o maior problema muitas vezes é o que nós comemos, o que deixamos de fazer, às vezes é o exercício físico, uma caminhada, beber água. Então essas coisas afetam. Mas uma pergunta, Deus ele se comunica conosco através do quê? Através do espírito, através do cérebro. Através do nosso lóbulo frontal. O nosso lóbulo frontal, ele é a capacidade de raciocínio, de juízo, autocontrole e linguagem, aonde ocorre não só o ato de tomar decisão, mas pensar, discernir o que é bom ou mal para o corpo. Então, se Deus ele comunica conosco através do meu lóbulo frontal, e eu acabei de ler anteriormente que os meus hábitos físicos afetam o meu cérebro, então muitas vezes, vamos ver se vocês conseguem me acompanhar, o meu estilo de vida pode estar interferindo na minha comunhão com Deus. Sim ou não? Com certeza. Será que isso é sério? Irmãos, vamos pensar em
fazendo o batismo do Espírito Santo porque nós estamos negligenciando todos os dias pequenos hábitos físicos que têm interferido na minha vida espiritual. Nós não somos diferentes dos apóstolos. O Deus deles não é diferente do nosso. Por que muitas vezes nós não vemos milagres como eles viram? Deus, Ele quer se comunicar conosco através do nosso lóbulo frontal. Ele não quer que nós nos comunicamos através da emoção. Às vezes a gente escuta uma música, não estou falando que a emoção é errada, mas às vezes a gente escuta uma música e chora e fala, meu Deus, é tudo. A música acabou, a emoção saiu e a nossa comunhão também. A gente nem lembra mais do que a gente cantou. Por quê? Muitas vezes nós estamos muito mais pelo sentimento do que pela razão. Deus, Ele quer que você entenda o porquê você está aqui hoje. Por que você é adventista? Por que Deus te chamou para pregar as 3 mensagens angélicas? Qual é o propósito de nós estarmos aqui no sábado reunidos? É só apenas por hábito, tradição de família? Deus, Ele quer que nós raciocinamos, né? Porque isso que faz com que a gente discina entre o bem e o mal. Que foi um texto lá para frente, para trás, né? Que maus hábitos físicos fazem com que a gente não consiga discernir entre o bem e o mal. Olha o que esse texto nos diz. Manter o corpo em condições saudáveis, a fim de que todas as partes da maquinaria viva possam agir harmoniosamente. Tal deve ser a preocupação da nossa vida. Os filhos de Deus não podem glorificá-lo com o corpo que? Enfermo ou mente amesqueados. Irmãos, que sério. Eu penso em mim, sabe? Será que o meu corpo está enfermo? Será como está a minha mente que eu não estou podendo glorificar o meu Deus? Os que condescendem com qualquer espécie de intemperança, seja no comer, seja no beber, desgastam suas energias físicas e enfraquecem as faculdades morais. Muito sério isso. Mas o texto continua. Os órgãos digestivos desempenham um papel importante na felicidade da nossa vida. Eu acho que o nosso maior desejo nessa vida é sermos felizes. Deus nos deu inteligência para que pudéssemos saber o que usar o quê? Como alimento. Eu não sei vocês, agora eu até lembrei de algo. Não, primeiro eu vou ler o texto e depois eu vou contar algo para vocês. Não deveríamos nós, como homens e mulheres ajuizados, analisar se o que comemos é próprio ou irá causar nos dano? Pessoas que têm azia possuem em geral má disposição. Tudo parece lhe contrário e eles são inclinados a tornar-se mal-humorados e irritáveis. Se deve haver paz entre nós, devemos dedicar mais tempo o quê? Ao caso de termos um estômago passivo. Então, se nós queremos ter paz, harmonia, se não queremos ser aquelas pessoas chatas, não sei vocês, mas a minha cidade é uma cidade muito grande. Então, quando você vai pegar ônibus de manhã cedo, naquele horário de pico, você não precisa nem segurar, porque as pessoas, você vai ter tanta gente ali que você só vai. Mas ai de você se encostar no pé de alguém. Aí a briga começa. Porque as pessoas normalmente estão muito irritadas, nervosas, estressadas. Parece que tudo é motivo de briga. E aqui nesse texto fala o quê? Se deve haver paz entre nós, então comece a cuidar do quê? Do seu estômago. E aqui eu achei muito interessante essa parte aqui que fala, Deus nos deu o quê? Inteligência para que pudéssemos saber o que usar como alimento. Eu não sei quantos de vocês ficaram sabendo, mas o M&M e o Doritos, eles vão ter que vir com um selo não recomendado para humanos. Vocês viram essa notícia? Viram? Algumas pessoas dizem que sim. Então, a partir de agora, depois de um tempo, né, eles vão ter que colocar bem escrito assim, ó, não recomendados para humanos. E a minha pergunta para você é, aquilo é alimento ou um produto alimentício? O que vocês acham? Alimento que alimenta a vida
E muitas vezes nós damos para nossas crianças. O MM é colorido. Tem cor azul, tem cor amarela, tem cor roxa. E a gente dá para a criançada, achando que a gente está fazendo bem. Olha que perigo. Aqui acabou de nos falar que precisamos ser o quê? Inteligente para saber o que eu uso como alimento. Como eu posso dar esse tipo de alimento para as nossas crianças? Acho que aqui em Chapada não chegou esse tal dele ainda, viu? Chegou. Para quem não conhece o MM, é um chocolate de bolinha que vem várias cores. Já viu? Viu? Essas coisas aqui não é boa, chega rápido, irmão. Porcaria chega. Chega muito rápido. Agora Doritos, aqueles salgadinhos. Aquele salgadinho amarelinho que tem uma cara tão bonita. É esses mesmo. Exatamente. E o que o texto nos falou? Que nós somos inteligentes. Deus, ele nos fez um ser racional. Peraí, por que eu vou alimentar disso se Deus deixou tantas cores na natureza? A cor da uva, do kiwi, aí ó, já pegamos duas. Da melancia, do morango, do melão. Acho que isso também já é genérico, já é transgênico, né? Algumas coisas, o melhor é a gente plantar, né? Mas de um modo geral, Deus, ele nos deu inteligência. E a minha pergunta para você é: o que você tem feito da inteligência que Deus te deu? Só vivendo o que o mundo acha que é saudável te oferecendo? Você acha que a indústria alimentícia tem interesse em te ver com vida? Não tem. Então Deus te deu essa inteligência. A indústria alimentícia não. Ela coloca cores para te chamar a atenção. Mas o nosso penúltimo texto diz o seguinte. Esse é forte, irmãos. Quando homens e mulheres são verdadeiramente convertidos, conscienciosamente consideram as leis da vida que Deus estabeleceu em seu ser, buscando assim evitar debilidade o quê? Física, mental e moral. A obediência a essas leis deve ser considerada questão de dever pessoal. Ai, fulano não come, eu também não vou comer. É dever pessoal. Nós mesmos haveremos de sofrer os danos da lei violada. Temos de responder perante Deus por nossos hábitos e práticas. Portanto, o que nos importa perguntar não é o que diz o mundo, mas como eu, que me declaro cristão, trato o organismo que Deus me deu. Eu vou repetir isso aqui, irmãos, olha que sério. Como eu, que me declaro cristão, trato o organismo que Deus me deu. Trabalharei para o meu mais alto bem material e espiritual, guardando o meu corpo como um templo para a habitação do Espírito Santo. Ou vou me dobrar às práticas e ideias do mundo? Eu vou tratar o meu corpo como uma habitação do Espírito Santo, ou eu vou praticar as mesmas coisas que o mundo tem feito? Irmãos, aqui eu nem falei de alimento em si. Aqui eu só dei 2 exemplos aqui, que foi o extremo, que até o mundo está falando que não é recomendado para humanos. Mas cada um sabe a sua luta. Cada um sabe as tristezas, as dificuldades. Nem sempre a gente vai ter maior prazer em, às vezes, fazer exercício físico. Eu conto pela minha experiência. Como nutricionista, eu tinha um peso na consciência que, Senhor, eu preciso fazer exercício físico, mas eu odeio fazer exercício físico. E um dia eu comecei a orar para Deus e falei: Senhor, eu sei que eu não gosto, mas eu vou fazer porque o meu corpo é o templo do Espírito Santo. E hoje eu já posso falar para todo mundo que eu amo fazer exercício físico. Não é natural de mim, porque eu não gostava da sensação de você estar suado. Eu tinha uma certa agonia com isso. Mas Deus, ele vai mudando nossos gostos. Hoje, para mim, a melhor coisa é eu pegar e correr 5 quilômetros. Eu quase morro, mas eu fico feliz no final. Então, é nós olharmos e pensarmos: Senhor, o Senhor me deu um corpo. O Senhor quer habitar em nós. A nossa maior necessidade é ter o Espírito Santo conosco. Esses dias eu estava lendo em Salmos e lá falava um pouquinho sobre que o Senhor vai nos ensinar a falar bondosamente. Eu olhei e falei: Senhor, quanto eu preciso disso?
que não é o nosso natural, mas vai ser o nosso natural quando o Espírito Santo habitar em nós. E esse é o desejo dele. Em 1 Coríntios diz o seguinte, 6, do 15, 19 e 20. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a quem? A Deus. Deus, Ele quer habitar em nós. E eu volto a falar, Ele não quer habitar em nós por mero egoísmo. Ele não quer que eu coma mais saudável para mim ficar mais bonito ou mais melhor do que alguém. Deus, Ele nos deu uma mensagem muito linda, irmãos, que é os 8 remédios naturais. O mundo, quando está doente, para onde que ele vai procurar um remédio? Até muitos de nós, muitas vezes. E eu não estou falando que nós estamos num mundo de pecado. Eu quero que vocês entendam que, infelizmente, muitas coisas a gente vai acabar sofrendo pelo fato de estarmos num mundo degenerado. Mas olha o que aqui fala: ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder de Deus divino. É o quê? É o quê, irmãos? Os verdadeiros remédios. E nós recebemos essa luz muito antes das outras pessoas. E o quanto eu tenho abençoado as pessoas com essa informação. Ou eu só conheço isso aqui porque eu sou adventista. A gente já sabe isso aqui de cor, porque parece que desde criancinha a gente vai aprendendo, mas só segue. Irmãos, isso daqui tem um propósito, que é o propósito de abençoar outras vidas. É falar: amigo, deixa eu te falar. Eu cheguei aqui na sua casa, você está doente, abre a janela. Fica um pouquinho ali no sol. Nossa, eu não sei vocês, mas esses dias aqui em Chapada eu sofri muito. Porque eu acho que segunda, terça e quarta não abriu o sol. Pelo menos lá no sítio. Eu acho que foi isso. Gente, parecia uma tristeza. Quando o sol saiu, que alegria. Parece que a nossa vida, o ambiente até muda. E às vezes a gente nem dá bola. A gente nem agradece a Deus pelo sol. Deus, Ele nos deu esses 8 remédios naturais para abençoar tanto a nossa vida, para que tenhamos saúde, quanto abençoar outras pessoas. Para finalizarmos, vamos abrir a nossa Bíblia em 3 João. 3 João 1, versículo 2. Podemos ler? Quem achou e quiser ler para mim, por favor? 3 João 1, versículo 2. Capítulo 1, versículo 2. Amado, acima de tudo faço vossas por tua prosperidade e saúde, assim como prospera a tua alma. Qual é o desejo de Deus para a nossa vida? Que tenhamos saúde, que prosperamos de boa saúde. Irmãos, que Deus abençoe a sua vida e a minha. Que possamos levar saúde
levarmos o Evangelho e levarmos às pessoas o pequeno conhecimento que nós tivemos hoje. Um conhecimento de um Deus que te ama, um Deus que te deu um presente. Mostre como um presente, porque realmente é uma dádiva de Deus. E que Ele possa nos usar, que possamos ser luz aonde for, da mesma forma que nós cantamos. Amém. Possamos ficar de joelhos agora para finalizarmos com uma oração. Paizinho querido, obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deu tantos presentes. Obrigada, Senhor, porque o Senhor cuida de nós em cada detalhe quando nem imaginamos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu uma mensagem tão linda que nos traz saúde física, mental e espiritual. Amém, Senhor. Paizinho querido, eu não quero que saiamos daqui dessa manhã e esqueçamos o que aprendemos, mas que possamos levar vida para as pessoas ao nosso redor. Amém. Que os vizinhos dessa igreja possam ser abençoados, que os vizinhos de cada um aqui possam ser abençoados. Amém. Pai, use-nos da mesma forma que nós oramos, que também foi uma oração e uma música agora, em forma de oração, que possamos avançar para a tua obra. Pai, use-nos para levar amor e misericórdia para as pessoas que estão sofrendo. Glória a Deus. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui juntos nesta manhã. Que o Senhor venha abençoar o restante do nosso sábado, que possa ter um gostinho especial de um Deus amoroso que nos deu o presente do sábado. Amém. Eu te entrego a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém.